Bom, gente, vamos recomeçar, né? Caiu aqui o sinal aqui. Boa noite. Nós vamos fazer um relato do que aconteceu nesses últimos dias e como a gente tem, como as coisas estão preparando. A grande preocupação que nós tínhamos, e a gente trabalhou duramente nos últimos 10 ou 12 dias, era comprar os insumos e a aparelhagem necessária para equipar o nosso hospital, o nosso posto de saúde, proteger os nossos médicos e todo o pessoal da enfermagem. Toda a aparelhagem, todos os respiradores já estão em Guariba, já estão no hospital. Nós temos atualmente 9 respiradores. Para uma cidade do nosso porte, isso está de bom tamanho. A gente não consegue mais porque não tem. O país está tentando importar da China, mas está sendo muito difícil essa importação. Por quê? Porque os americanos estão tendo uma grande epidemia lá, muita gente morrendo, e eles estão comprando tudo que existe de respirador no mercado. A gente comprou equipamento de segurança para os nossos médicos, enfermagem, máscaras, gorros, macacões, aventais, álcool gel. Então, eu acho que a gente está bem equipado. Agora, é muito importante a população entender, nós não temos uma UTI e nem tem como montar isso. A gente tem um equipamento de suporte para manter as pessoas vivas até se conseguir uma vaga para ela ser encaminhada. Então, gente, o isolamento social continua importante e ele está dando certo, sabe? Por quê? A gente não teve mais casos graves. Os casos que a gente teve, a gente está conseguindo encaminhar, colhem seus exames e encaminham-se as pessoas. Tem 7 pessoas que estão em exames colhidos e elas estão em isolamento, em quarentena, certo? Então é importante a gente manter nosso isolamento social. Outra coisa também, né? É importante também as pessoas fazerem uma avaliação antes de ir ao hospital. Quem tiver um resfriado comum, o pior lugar para ele ir é no pronto atendimento, porque ele pode ir lá com um vírus comum e sair de lá com corona, sabe? Então, gente, não é para deixar de ir ao médico, mas faça uma avaliação. Se você começou uma febre, mas o seu estado geral é bom, você não está com falta de ar, você não está dispneico, você não está com tosse seca, observa esse sintoma no decorrer do dia. E a febre também, ela não tá oscilando, não está aumentando, observe. Se isso começar a piorar, aí vá ao hospital, certo? Outra coisa também que é importante as pessoas saberem, a Prefeitura está também trabalhando junto à Secretaria de Ação Social para comprar mais alimentos para fornecer para a população carente. Eu acredito que o pessoal que recebe cesta básica, são entre 400 a 500, vão continuar recebendo, e as pessoas que porventura necessitarem também, após uma avaliação social, elas vão também receber, certo? Outra coisa que é importante, as pessoas que praticam esporte, não usem as academias ao ar livre que a gente tem. Se quiser usar, gente, vocês têm que levar uma garrafinha com álcool lá e higienizar os aparelhos. Por quê? Alguém pode usar antes de você, e se essa pessoa tiver o coronavírus, ele fica em superfície de ferro,
superfície de alumínio ou de aço, 48 a 72 horas, certo? Então, pratique mais exercícios aeróbicos, sabe? Caminhadas. Só evite de correr em grupo. Mantenha uma distância de pelo menos 2 metros, certo? Mesma coisa os amantes do ciclismo. Mantenham distância, não se aglomerem. Outro pedido às mães. Todas as nossas praças têm playgrounds. Se seus filhos quiserem usarem, vocês vão ter que higienizar eles com álcool, e álcool a 70, certo? O melhor é não deixar. Eu sei que as crianças, quando vêm os brinquedos, eles querem brincar, eles querem se divertir, mas eu acho que não é uma boa. Então higienize bem o brinquedo que seu filho vai usar. Por quê? As crianças, felizmente, ao se contaminarem, elas podem continuar eliminando o vírus. Isso pode se manifestar como uma gripe simples e elas transmitem, sabe? Elas podem tossir, elas podem escarrarem, elas podem pôr a mão no nariz e contaminarem os brinquedos do playground, sabe? E qual que é o problema delas se contaminarem? Provavelmente com elas a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, mas ele vai levar o corona para dentro da sua casa. E se lá tiver alguém idoso, alguém com mais de 60 anos, alguém com as doenças as concomitantes, como hipertenso, cardíacos, diabéticos, pacientes com problemas renais, que tomam corticoide, asmático, imunodeprimidos, pacientes que fazem tratamento para câncer, se eles adquirirem esse vírus, a chance dele vai ser mínima. Então, o grande problema das crianças é elas levarem o vírus para casa, sabe? Outra coisa que eu peço às mães, encarecidamente, tenho visto inúmeros adolescentes, eu sei que eles não estão tendo aula, mas eles estão indo para as praças brincarem e agrupado, e brincar nos nossos playgrounds. Complicado. Gente, é mais um tempinho. Deixe eles em casa, forneçam revistas para eles lerem, estimulem eles a lerem algum livro. E uma outra coisa boa, a educação. Nós estamos firmando convênios com o governo do estado, e o governo vai nos fornecer material para que as crianças usem nesse período, sabe? Então, segura eles um pouco. Eu sei que é difícil, mas se não puder segurar, oriente-os para que não usem os equipamentos das academias de ginástica, não usem os playgrounds, porque se isso não der certo, esses apelos que a gente tem feito, o carro de som está rodando provavelmente agora no Parque dos Lagos, com essas orientações, eu vou tirar tudo de lá. Vai ser muito desagradável, sabe? Às vezes na retirada a gente vai acabar quebrando alguma coisa, mas se precisar nós vamos tirar. Vamos tirar as academias ao ar livre e os playgrounds. Então, gente, vamos colaborar. E as mães, o Estado está preocupado com as crianças que estão sem aula, e eles estão preparando um convênio que a Prefeitura vai assinar e vão ser fornecido material didático para que eles façam tarefa em casa, sabe? O que mais, gente? Nós também, o Fundo Social de Solidariedade, ele vai iniciar uma campanha, sabe? Que vai estar em todos os supermercados de Guariba. Nessa campanha vai haver um banner onde vocês vão poder depositar algum alimento não perecível e material de higiene pessoal e também higiene da casa, para a limpeza da casa. Vai haver um carrinho com um banner. Quem puder doar alguma coisa, sempre vai ser muito bem-vindo, sabe?
A prefeitura tem um número de cesta básica suficiente, mas isso é para pessoas que têm carência, pessoas que estão passando dificuldades financeiras agora, a gente quer fornecer para eles também esse tipo de alimento e esse tipo de material de higiene pessoal e também para a limpeza da sua casa, sabe? E por isso quem está encampando essa campanha é o Fundo Social de Solidariedade, como o próprio nome diz. Nós temos que ser solidários nesse momento, sabe? Aliás, nós só vamos sair dessa epidemia se nós nos auxiliarmos, porque ninguém vai vencê-la sozinho. Por mais abastado que ele seja, ele vai sempre precisar de alguém. Então, eu quero aqui agradecer aos nossos supermercados. Nossos supermercados são sempre parceiros, estão sempre colaborando com a cidade. Supermercado Marafon, Supermercado do Raul, Supermercado Cogiba, o Supermercado Dia, o Supermercado São Mateus, o Supermercado Pague Leve, né? O Compre Bem, que é o Supermercado Jordão, ele mudou de nome, mas ele se situa no Jordão, ali próximo à Terceira Idade. O Supermercado Santo Antônio, que é o Supermercado Michelon no centro, o Tony Supermercado e o Supermercado Real. Em todos esses locais vocês vão encontrar esse carrinho com o banner. E essas doações vão ser muito bem-vindas, sabe? Nós vamos também, o Fundo Social de Solidariedade, ele tem uma conta. E essa conta, ela vai estar à disposição de quem quiser fazer alguma doação. Entendam bem, nós vamos prestar contas dessas doações. Tudo vai ser muito claro e transparente, certo? Isso é uma oportunidade para que as pessoas desenvolvam o espírito de solidariedade. E isso daqui para frente, o mundo vai ter que ser assim. Não vai mais ter jeito de você ter tudo, você estar encastelado na sua casa e do lado, a alguns metros, tem alguém passando necessidade. Então, isso vai mudar. Por isso que eu acho que, após isso, nós vamos sair melhores, né? Outra coisa que eu estou pedindo para a população toda, eu acho que todo mundo tem que usar máscara, sabe, quando for sair de casa. E pode ser essas máscaras caseiras. A gente já postou vários modelos de máscara, certo? Essa máscara de pano funciona, só que tem que ter alguns cuidados com ela. Você vai poder usá-la de 2, o ideal seria 2 horas, mas até 3 horas. Então você precisa ter umas 3 máscaras ou 4. Você guarde as máscaras limpas em um saco plástico limpo. A usada, você molhou, ela umedeceu com saliva, você tira e coloca num outro saco plástico. Chegando em casa, você vai lavá-las com água e sabão. Deixa secar. No outro dia, você passa, elas devem ser secadas no sol. No outro dia, você passa elas com ferro quente e pode voltar a usá-las, certo? O princípio do uso da máscara, eu acho que é uma coisa... Ontem eu li um trabalho chinês, li um trabalho que foi feito na República Tcheca e li um trabalho médico também. O que mostrou? Quem usa máscara se contamina menos. Então, o princípio da máscara é a mesma coisa da direção defensiva. Eu guio com cuidado, você guia com cuidado e nós dois nos protegemos. E o princípio da máscara é esse. Eu usando a máscara, eu evito que minha saliva, meus perdigotos, cheguem até você. E você usando máscara, você evita que os seus perdigotos, a tua saliva, chegue até a mim. Ou quando eu falo, não vai cair sobre a mesa, essa saliva pode cair sobre a mesa. E aí, depois alguém passa a mão, por exemplo, nós estamos sentados aqui numa mesa de madeira. Eu li já artigos que falam que o coronavírus, numa mesa em corrimão, em madeira,
em condições favoráveis, é 4 a 5 dias que ele sobrevive, certo? Então, eu acho que todo mundo, quando for sair, devia usar máscara, certo? Apesar que o uso da máscara não nos isenta dos cuidados básicos. Quais são os cuidados? A higiene respiratória. Quando for tossir ou espirrar, colocar o cotovelo, espirrar, não espirrar, colocar as mãos. Você manter uma distância de 1,5 metro a 2 de todo mundo. Então, gente, esses cuidados não vão mudar, esses cuidados de higiene respiratória, né? Quando chegar em casa, é muito importante que você, ao chegar em casa, você tenha na entrada da sua casa um local onde a gente vai deixar os sapatos, sabe? Se você puder comprar um daqueles borrifador de plástico, você vai higienizar suas mãos, depois você vai higienizar sua chave, seu celular, e aí você vai higienizar a sola do seu sapato, porque você pode estar com o coronavírus, ou Covid, na sola do seu sapato, sabe? Então, você se puder ter um saco de lixo, você tire sua meia, tire seu sapato, põe um chinelo, aí adentrando na sua casa, tem um cesto de lixo onde você vai deixar a roupa da rua, sabe? Aí você vai ao banheiro, vai tomar um banho, fazer uma boa higiene, e depois você coloca uma roupa que você vai usar dentro de casa. E essa roupa, aí você pode ter contato com os seus familiares, sabe? Então isso é muito importante, sabe? A gente ter esses cuidados quando a gente chega da rua. Outra coisa também, as mães têm me perguntado muito. E as aulas? As aulas, nós vamos entrar agora, depois do dia 7, nas férias. E até o dia 30 de abril, elas não vão ser reiniciadas, certo? Nós também terminamos de mapear as crianças que vão à escola por causa da merenda. E nós estamos a preparando para como atendê-las. As famílias dessas crianças podem procurar o Refeição Solidária. A Refeição Solidária fica lá no CRAS, professor Rodolfo Corradini. E ele está servindo todo dia refeição para as pessoas, sabe? Elas podem ir lá, elas vão ser cadastradas e vai ser fornecido, sabe? A Refeição Solidária continua funcionando. E eu estou esperando as definições que o Estado vai dar, se vai ter ticket de alimentação, se vai ter cesta básica, mas e as famílias que têm, às vezes, muitos filhos, vocês podem procurar assistência social. Vocês vão ser cadastrados e a gente vai fornecer a cesta básica. Outra coisa também que eu tenho uma preocupação na assistência social. Idosos e crianças que vão buscar o leitinho lá. Nós já estamos mudando. Um dia da semana vão ser os idosos e outro dia vão ser as crianças. Agora, vocês não precisam ir. Dê um documento se é um familiar e ele vai fazer a retirada para você. Mesma coisa as crianças. E outra coisa, as pessoas chegam em torno de 7 horas. Lá está abrindo, eu pedi para abrir mais cedo, entre 7h30 e 8 horas. Agora, faça uma fila organizada, faça uma fila ordeira. 1,5 metro a 2 de distância, não se aglomerem. Lá, gente, lá não é para ficar conversando, é para ficar quieto na fila. Porque quando você fala, ou quando você conversa com alguém, você cospe em alguém e o outro cospe em você. Então, usem máscara ao sair de casa. E os grupos de risco, que todos já sabem, os idosos e as pessoas que têm outras doenças, mais uma razão para usar máscara. E o melhor é você não se expor.
porque eventualmente essa máscara pode se contaminar. Não ponha as mãos no rosto, certo? Porque o vírus só vai te contaminar se ele entrar pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Então não ponha a mão na boca, gente. Eu tenho visto alguns idosos aí, né? E é uma situação difícil, sabe? A gente está chegando nesses dias de confinamento, ficar em casa é uma coisa dura, é uma coisa que deprime, né? É uma coisa que entristece e até pode desencadear uma depressão. Então, as pessoas que se sentiram necessitadas, a gente tem um grupo que já começou a funcionar essa semana. Eu não sei como ele está funcionando, porque deve ter um dia. Eu não sei como ele... Não deu tempo de eu checar isso. Mas vocês vão ter uma chance de conversar com uma psicóloga, de expor seus problemas, receber uma orientação por telefone. E os casos mais complicados, nós vamos encaminhar para um atendimento especializado, certo? Então, esse é mais um serviço que a Prefeitura está dispondo. Outra coisa, o Centro de Saúde, Prefeito Hermínio de Laurentiis, amanhã vai estar aberto das 8 às 10 da manhã. Por quê? Ele vai fazer os curativos. As pessoas que têm curativos, esses curativos não vão mais ser feitos no hospital. Por quê? Para descarregar o hospital. E outra coisa, se você vai fazer um curativo no hospital e sair com coronavírus, é muito pior, né? Então vocês vão ter toda a segurança e eficiência do posto de saúde. As injeções também vão ser feitas no posto de saúde também. Então, gente, para atender o final de semana, das 8 às 10, já tem funcionários, já tem um plantão no posto de saúde. Por favor, não vão ao pronto-socorro, porque eles vão mandar vocês para o centro de saúde, tá bom? Isso é mais uma preocupação para não haver excesso de gente e também deixar o pronto-socorro para os casos mais graves, curativos e injeções. Vocês vão fazer, então, no Centro de Saúde Prefeito Hermínio de Laurentiis, com muita segurança e eficiência. Muita gente tem me perguntado sobre o comércio. E eu estou muito preocupado com o comércio. E a gente tem facilitado o drive-thru e o delivery. Tudo que eu tenho feito, a gente tem um embasamento, sabe? Não dá para me inventar. Eu tenho que seguir normas do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. E então, dia 7 agora termina a primeira quarentena. Eu já recebi instruções para prorrogarem as aulas. Então nós vamos esperar as medidas que o Estado e o Ministério da Saúde vão determinar, sabe? Isso é muito importante, porque se a gente quiser inventar alguma coisa, né, como o pessoal fala, jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil. Se eu quiser inventar uma jabuticaba em Guariba, se der certo, ninguém vai prestar muita atenção, mas se der errado, e a chance de dar errado é grande, vai ser uma tragédia, né? Vocês têm visto, né, eu volto a reprisar essa fala, o que aconteceu com países como a Itália, Milão, né? Milão não pode parar, está lá. A quantidade de pessoas contaminadas, a quantidade de mortos, mesma coisa na Espanha. A Inglaterra, por ser uma ilha e ficar isolada do continente, eles também acharam que deviam deixar as pessoas se contaminarem, sabe? Para ver as pessoas adquirirem uma resistência natural e fazer o tal do isolamento vertical,
que é dos grupos de risco. O isolamento que a gente está fazendo hoje é um isolamento para todos. Então, é um isolamento horizontal. E deu no que deu lá na Inglaterra. Até o primeiro-ministro pegou coronavírus. Até o equivalente ao nosso presidente aqui. Ele pegou. E eles tiveram que mudar toda a estratégia lá, porque muita gente ficou doente e muita gente morrendo, né? Nos Estados Unidos, eu vi cenas estarrecedoras, né? Caminhões frigoríficos em Nova York recebendo 200 corpos, né? Eu vi uma filmagem, uma coisa impressionante. E lá, o que está acontecendo? Está cometendo adultos jovens. É a faixa que, teoricamente, menos problema deveria ter. E lá está sendo a maioria. Então, esse vírus é um vírus que a gente não conhece ele bem. A gente está tomando contato com ele agora. Então, há necessidade de que também os jovens se precavenham. E os jovens, qual é o problema que eu falo? E vou repetir, vocês têm uma chance de pegar a doença. Ninguém sabe como ela vai evoluir. Nos Estados Unidos, muita gente jovem está morrendo. Mas o maior problema que eu vejo no jovem é você levar o vírus para dentro da sua casa. E aí você vai matar teu pai, tua mãe ou tua avó. Então, vocês também têm que se cuidar e tomar todas as medidas de precaução e de higiene, sabe? Então, gente, isso é um resumo, né? Muitas coisas eu estou repetindo, né? O comércio, vamos esperar aí que o governo estadual e o Ministério da Saúde vai propor. E uma coisa interessante que eu li hoje, na medida que o isolamento social vai dando certo, e está dando certo, a gente tem a impressão que não precisa mais. Engano. Como eu falei, a cidade tem um infectologista contratado, ele atende tanto a prefeitura como o hospital. Eu conversei com professores do Hospital das Clínicas e está sendo previsto um grande pico de coronavírus aqui em São Paulo, depois da Páscoa, e que vai estender até fim de maio. E hoje eu li uma notícia na Folha de São Paulo que me deixou muito preocupado, sabe? Eu procuro analisar as coisas sem partidarismo, sem a favor de Bolsonaro, nem contra Bolsonaro. Eu estou procurando me manter como um médico, certo? E o que é melhor para os meus pacientes, como eu fiz minha vida inteira, e o que é melhor para a população da minha cidade. Na Folha, há uma página lá que diz que mesmo com todo o preparo que se está tendo de leitos de UTI, hospitais de campanha, vai faltar leito. Isso me deixou muito preocupado. E eu vi também uma reportagem que eu achei até macabra. O maior cemitério de São Paulo é o da Vila Formosa. Eles abriram centenas de covas. Então, uma imagem impressionante. Então, gente, eu acho assim, é melhor a gente pecar por excesso. Tomara que tudo que eu estou falando não seja de verdade, mas do que pecar por falta. E como eu já disse, com as experiências que eu adquiri, eu tenho 44 anos de formado, certo? E 40 anos de Guariba. Com as experiências que eu tive aqui com as epidemias de dengue, a gente tem uma certeza. Nós temos uma subnotificação da doença, porque nem o caso zero daqui chegou ao resultado. Eu mandei hoje comprar 200 testes rápidos, né, que nós vamos reservar para os médicos e para os doentes graves, internados, sabe? O caso zero, ele já cumpriu, ele teve internado, ele cumpriu a quarentena em casa e está muito bem.
nós tratamos ele aqui, né? O pessoal do hospital tratou ele e saiu bem. E ele está em casa agora, em isolamento social. A gente não tem resultado, tem mais de 20 dias. Então, cada teste custa em torno de R$130, a gente mandou, desculpe o termo mandar, a gente pediu para que se comprasse 200 testes, que vão ser utilizados nos médicos, na enfermagem e no pessoal internado, grave. Agora, por que a gente está reservando para esse pessoal? Porque para saber se eles têm alguma possibilidade de eles estarem contaminados. E aí no atendimento eles passarem o corona para as outras pessoas. Então, gente, eu acho que Guariba está razoavelmente preparado. Agora, não se esqueça, a gente não tem uma UTI. E o melhor é a gente não adquirir essa doença, sabe? Porque as pessoas mais jovens sobrevivem, mas nos Estados Unidos e Nova York estão morrendo, certo? Então a gente não sabe bem como isso evolui, sabe? Então, gente, vamos se cuidar, vamos manter o isolamento social ainda. É previsto, depois da Páscoa, a partir do dia 15, um grande pico no Brasil. Isso todos os médicos, professores que eu conversei, têm me falado isso, todos os especialistas. Tomara que eles estejam errados, mas a gente não pode pagar para ver, certo? Romper o isolamento social agora seria arriscado. E ele está dando bons frutos. Isso eu tenho sentido no dia a dia na nossa cidade, que é pequena, tem 40 mil habitantes. Quero aqui fazer um agradecimento especial aos pastores e aos padres e aos dirigentes religiosos. Vocês têm sido de uma grande importância no auxílio da fé, no acolhimento e no atendimento das pessoas. Vocês podem estar certos que esse isolamento social é uma coisa dolorida para mim. Mas eu quero agradecer a colaboração de vocês, porque eu sei o potencial médico que a cidade tem e não dá para arriscar. Eu acho que uma vida não tem preço para mim. O momento agora é de salvar vidas e eu vou trabalhar muito para que, saindo desse momento, a gente comece a trabalhar para recuperar o nosso comércio. E no que depender de mim, de ir a São Paulo, Brasília e outros locais no momento oportuno, vocês podem estar certos que eu vou estar lá. Então, a todos desejo um bom final de semana e vamos continuar orando. Eu acho que não se fechou nenhuma igreja, muito pelo contrário. Cada residência se transformou em uma igreja. Se alguém planejou com isso causar problema para a fé, se enganou, porque todas as nossas residências hoje se transformaram em uma igreja, onde todo mundo está orando, e Deus, isso é bíblico, onde 1 ou 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu lá estarei presente. E isso está se cumprindo. Então, muito obrigado, uma boa noite, que Deus nos abençoe a todos.